Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à página do Facebook Aprendiz do Evangelho. Que a doce paz de Jesus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de muita luz, de muito amor. Estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. E, a partir de hoje, sempre às quintas-feiras, no horário das 21h30. E o livro Religião dos Espíritos apresenta as questões, algumas questões de O Livro dos Espíritos. E aí fica uma grande proposta para todos que querem estudar o Livro dos Espíritos, também vendo aí os comentários do Espírito Emmanuel. E hoje vamos fazer breves comentários do capítulo 7, intitulado Ao Redor do Dinheiro. E essa mensagem, Ao Redor do Dinheiro, ela foi psicografada no dia 26/1/1959, em uma reunião pública. A pergunta de O Livro dos Espíritos que foi colocado nesse capítulo é a pergunta do número 816, e que vai falar de recursos, né, materiais. Quando a pessoa ela encarna com os recursos adquiridos ou com os recursos de herança. Então, é nesse sentido que vai ser falado através dos comentários de Emmanuel. Mas antes de partirmos para a questão 816, vamos à questão 814. Por que perguntado assim? Por que Deus a uns concedeu a riquezas e o poder, e a outros a miséria? Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, enquanto a outros a miséria. E os espíritos respondem: para experimentá-lo de modos diferentes. A cada encarnação passamos por experiências diferentes. E os espíritos nos lembram dizendo assim: além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência, não dão conta. E aí o que acontece? Quando estamos desencarnados, por exemplo, no plano espiritual, temos aquela imensa vontade de reencarnar no mundo de provas e expiações, porque sabemos da necessidade de estarmos encarnados, passando pelas provas, pelas experiências diversas. E aí a gente começa a aperrear o nosso tutor. A gente diz a ele: olha, eu quero reencarnar, por favor, me ajude a reencarnar. E aí o tutor olha para a gente e diz assim: tá certo, então coloque aí aquilo que você acredita que vai cumprir. E aí o que acontece? A gente, na nossa empolgação, escreve ali mais de 2.000 páginas. Só que quando a gente reencarna, quando a gente nasce, o que é que acontece? A gente descobre, a gente chega à conclusão que 2 páginas está pesada demais para carregar. Essa é a nossa realidade. Houve todo ali uma proposta, né, uma preparação, uma programação, mas não significa dizer que vá acontecer justamente ali como foi programado. E por quê? Devido às nossas escolhas, o uso do nosso livre-arbítrio. E muitas vezes nós nos equivocamos, nos enganamos, quando então
temos essa proposta de vir como rico, né, de passar por essa experiência de ajudar. O que que acontece? A gente não dá conta. E aí sim, vamos para a questão 816, que é perguntado: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem, de fazer caridade, de ajudar a muitos? E aí os espíritos respondem: mas é justamente o que nem sempre faz. Ou seja, está naquela programação, mas quando encarnam, não dá conta, né? Justamente não faz nada como foi ali programado. E aí se torna, como os espíritos lembram, egoísta, orgulhoso, insaciável. Eles afirmam, com a riqueza, suas necessidades fazem o quê? Aumentam. E ele nunca julga, possui o bastante para si unicamente. Então, se torna egoísta, só pensa só em si, na fama, nos prazeres, em aproveitar a vida, se torna orgulhoso. Aí eu não tenho nada a ver com a situação do outro, né? Eu quero é aproveitar a minha vida. Se torna insaciável. Quanto mais tem, mais quer. Só que em nota, Kardec vai nos dizer o seguinte: Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá os seus bens e ao redor do seu poder. Deus experimenta o pobre em sua resignação. Então, se hoje na encarnação presente eu estou como um pobre, uma pessoa que não tem nenhum recurso, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou me colocando diante das situações difíceis, diante das necessidades diversas? Estou eu passando pelas dificuldades com resignação, procurando confiar mais em Deus, procurando confiar que no dia de amanhã as coisas vão estar melhores do que o dia de hoje, ou estou alimentando o sofrimento? Ou estou naquela de ficar lamentando, né? Agora, se eu venho na condição como rico, se eu estou na encarnação como rico, o que eu estou fazendo com o bem que disponho, com o poder que eu tenho? Estou ajudando aquele que precisa? Estou diminuindo as dores do outro? Então, né, reflitamos sobre essas notas, essas respostas que os espíritos nos trazem. E agora vamos aos comentários de Emmanuel, porque ele inicia dizendo assim: efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado, feliz, ditoso, na terra, surge sempre a feição de alguém que enorme risco ameaça. Operários da evolução, a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afiguram-se em desastre iminente, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica, em contato com agentes da alta tensão, ou ainda como os especialistas de laboratório, quando impelidos a manusear certas classes de vírus ou de venenos com vistas à preservação e ao benefício do povo. Então, vemos aqui que Emmanuel dá alguns exemplos e ele faz uma analogia daquele que tem o dinheiro,
que tem o poder com aquele que, por exemplo, trabalha, aí é responsável pela condução elétrica e tem que ter todo um cuidado, toda uma atenção para não levar um choque. Com aquele também que é responsável ali no laboratório por manusear certos vírus, certos venenos, e aí tem que ter todo um cuidado para não causar nenhum acidente. Então vamos ver que Emmanuel, ele apresenta a questão do dinheiro também nessa linha, que aqueles que têm os recursos financeiros têm que estar sempre ali o que? Se policiando, tendo todo um cuidado em relação ao uso do dinheiro, né? E ele continua, então, dizendo assim: considerando, porém, as conveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar, semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Então, primeiro vamos entender que a doutrina espírita, né, nos esclarece que todos nós temos que passar pelas provas, né? Se hoje estamos numa condição melhor, se temos recursos financeiros, em outras, nas próximas existências, podemos vir com o recurso limitado, né? Mas não tenhamos dúvida que em qualquer situação, vindo, reencarnando como rico ou como pobre, por necessidade, porque tudo tem um objetivo, nada é por acaso. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem: Deus impõe a encarnação a fim de fazê-lo chegar à perfeição. Que perfeição é essa? É a perfeição moral. Porque quando alcançamos a perfeição moral, alcançamos a nossa felicidade. E os espíritos dizem: mas para alcançar essa perfeição, essa felicidade que é a conquista do espírito, tem que sofrer todas as vicissitudes, ou seja, todas as dores, todas as dificuldades, todas as experiências da existência corporal, não é? E aqui, quando Emmanuel diz: o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações, na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade, o que é que Emmanuel está querendo nos chamar a atenção? Ele, na realidade, ele está nos chamando a atenção para fazermos o bem, para partirmos para o exercício do bem. Tenho mais do que eu necessito, do que eu preciso, por que não ajudar quem não tem? Nesse sentido. Então, a gente vê que não é uma prova fácil. Não é uma prova fácil. Porque exige daquele que tem renúncia, desprendimento. Exige daquele que tem se esforçar para trabalhar em si a humildade. De utilizar dos recursos que tem para trabalhar, para ajudar o outro. É nesse sentido. E aí Emmanuel diz assim: isso porque se o dinheiro nas garras da usura, né, do rendimento, dos juros, pode agravar os flagícios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem,
converte o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Quantos estão naquele trabalho de adotar uma criança, né, de ser padrinho de alguém auxiliando na educação, auxiliando ali, pagando um curso para que possa ser ali direcionado ao trabalho. Tem muitos que já estão nesse trabalho. E aí lembramos de quantas mães estão em sofrimento com os seus filhos depois do desencarne de seus esposos, e ficaram viúvas sozinhas com os seus filhos. E aí lembramos de um empresário muito rico que certa vez procurou o Divaldo Franco, e ele estava muito preocupado porque a sua única filha já tinha passado por clínicas psiquiátricas, já tinha sido internada, já tinha passado por vários tratamentos e nada resolvia. O que acontece é que ela estava passando por um processo obsessivo, porque o empresário, ele tinha ali uma empresa, uma grande empresa, e um dos seus funcionários se acidenta na empresa. E antes desse funcionário morrer ali na empresa, ele pede a esse chefe que ajude a sua esposa, que ajude os seus filhos, que ampare, porque ele estava muito preocupado, a sua mulher ia ficar viúva. E aí o empresário diz a ele assim, olha, não se preocupe, eu vou dar toda a assistência à sua esposa, aos seus filhos, não se preocupe. O empresário estava ali ajoelhado, prometendo ao funcionário. E aí o que acontece? O funcionário desencarna, no dia seguinte, o empresário já não lembrava mais da promessa que tinha feito, e tempos depois ele vendo que a sua família, no caso, aquele que tinha sido funcionário, né, que no plano espiritual agora, como espírito desencarnado, vendo que a sua família não estava sendo ajudada, que a promessa não tinha sido cumprida, o que é que ele faz? Começa a obsediar a filha daquele empresário. E aí, quando a menina chega de frente para Divaldo, ele vê que ela estava sendo obsidiada pelo ex-funcionário. Então, Divaldo aconselha que ele vá ajudar aquela viúva e aqueles filhos, que ele vá atrás. E ele vai e ajuda, dá toda a assistência. E aí, tempos depois, a sua filha fica bem, chega a casar, tem um filho. E aí ele leva a sua filha com o seu neto para Divaldo conhecer. E ele todo feliz, dizendo, olha, Divaldo, como é lindo meu neto. Eu amo meu neto mais do que tudo na vida. Eu já passei no cartório, deixei toda a minha herança para esse meu único neto. E aí, quando ele aproxima o seu neto de Divaldo, Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo, pede para que ele olhe para a criança. E aí Divaldo reconhece que aquela criança era a reencarnação daquele ex-funcionário, que agora estava como neto daquele empresário e que iria ser dono de toda a herança daquele empresário. Só para refletirmos, mas vamos voltar aqui para os comentários de Emmanuel, quando ele diz assim, se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade
é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado. No livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo, e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. E aí lembramos de tantos que estão pelas ruas, sentindo fome, sede, frio, de tantos necessitados de amparo, de assistência. E aí tem muitos que diziam assim, mas isso não é problema meu, isso é problema do governo, isso é problema das instituições de caridade que já fazem aí sua parte. Eu não tenho nada a ver com isso. Nós vamos refletir. E nós, como estamos nós contribuindo para ajudar os nossos irmãos? Mas eu não tenho recurso financeiro. Todos podemos ajudar com pouco. Não precisa ser uma grande ajuda, porque a ajuda real não está na quantidade, no valor material, mas no valor que vem do coração, daquilo que fazemos por amor. É nesse sentido. Então, Emmanuel continua e diz assim: ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda propriedade seja por nós recebida como empréstimo. Nada nos pertence, nem a casa, nem carro, nada, nem finança nenhuma nos pertence, nem o corpo físico, né? O que acontece? Quando chegar a nossa hora de retornar ao plano espiritual, os laços que unem o corpo espiritual do corpo físico, eles vão ser rompidos. O que acontece? O espírito continua o seu processo evolutivo e vai ter outra oportunidade para voltar em outro corpo, em outra experiência. E aí Emmanuel continua e diz assim: cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei que a felicidade só é verdadeira quando respira na construção da felicidade aos outros, da felicidade devida aos outros. Quanto mais proporcionamos a felicidade do outro, mais proporcionamos a nossa felicidade. Quanto mais fazemos o bem ao outro, a nós estamos fazendo. Assim, pois, diz Emmanuel, compreendamos com segurança da lógica e com a harmonia da sensatez, que em verdade não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que a nossa obrigação das mais simples, colocar Mamon a serviço de Deus. Então, que possamos utilizar, né, aquilo que recebemos como empréstimo ao serviço do Senhor. E aí tem uma passagem em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Instruções dos Espíritos, item 8, intitulado Uma Realeza Terrestre. E essa mensagem, ela é assinada por um espírito que não quis se identificar. Ela assina assim: uma rainha de França. E essa ex-rainha de França, ela conta que somente quando ela chegou no plano espiritual, ela pôde compreender a verdade de Jesus,
quando ele disse, meu reino não é deste mundo. Ela, somente quando ela chegou ao plano espiritual, quando ela despertou ali no plano espiritual, ela percebeu que ela não carregava a sua realeza. Então ela entendeu que Deus, ele não faz distinção. Ele não privilegia nenhum de seus filhos. E por quê? Porque ele dá oportunidade a todos, para que todos nós possamos passar por experiências diversas, né? Dos quais nós devemos aproveitar o máximo cada oportunidade, os recursos que recebemos, os empréstimos que recebemos em favor do outro. E ela também nos traz a informação de que, ao chegarmos no plano espiritual, não é perguntado quem fomos. Não se pergunta qual cargo que ocupamos. Não se pergunta quantos títulos conquistamos, mas sim, se fizemos o bem, quantas lágrimas enxugamos. É isso que é perguntado. E ela também vai nos lembrar ao dizer que os homens, muitos, ficam ali correndo atrás de bens materiais, querendo guardar como se fosse para sempre. Só que a realidade é que quando a gente desperta no plano espiritual, quando a gente deixa o corpo físico, o que acontece? Todas as ilusões somem, afirma o espírito da rainha de França. E assim, meus queridos irmãos, concluímos os nossos breves comentários na noite de hoje, rogando a Deus e a Jesus que abençoe a todos nós e que possamos estar aqui novamente, se Deus assim permitir, na próxima quinta-feira. Muita paz a todos.